Nesse vídeo a gente volta no tempo para explorar uma era de ouro dos filmes B, aquela época em que terror e suspense se misturavam com muita criatividade e pouquíssimo orçamento. Vamos relembrar clássicos que apostavam na bizarrice e na diversão sem vergonha. Aqui, uma geladeira possuída ou um elevador assassino podem ser os nossos vilões. E vamos começar direto com os anos 80, com o clássico O Monstro do Armário. Aqui, o medo de monstros se esconde literalmente atrás da porta do armário. E a ideia desse filme é muito simples. Existe um monstro no armário causando caos, confusão e apanhando pessoas. Bem simples, bem direto, e é isso que diverte tanto nesse longa. E logo de cara, o monstro do armário mostra a que veio. Temos uma abertura que já é uma prévia da loucura do filme. O monstro, com suas garras afiadas, ataca vítimas indefesas e arrasta-as para o armário, enquanto a porta se fecha devagar, como se o monstro quisesse saborear o suspense. O monstro do armário acaba sendo uma grande paródia de filmes de monstros, e tem até aquela atmosfera bem típica dos anos 50 ou 60. Então ele emula muito bem uma época mais antiga, só que ele traz um conceito bem trash, bem besterol e sem o mínimo de responsabilidade. O terror é misturado com piadas e cenas mais absurdas, que não deixam ninguém levar a sério essa história. Aliás, nem o próprio filme se leva a sério. E, como curiosidade para o fã de terror, temos dois rostos bem conhecidos fazendo aparições bem no comecinho de suas carreiras. A pequena Lucy é interpretada pela Fergie, que você provavelmente conhece mais como a cantora do Black Eyed Peas. E o professor é ninguém menos que Paul Walker, ele mesmo, bem antes de ele acelerar em Velozes e Furiosos e acabar nos deixando. É o tipo de detalhe que te faz sorrir bastante. E tem mais, o filme traz piadas e clichês, mas, ao invés de atrapalhar, acabam se tornando muito bem-vindas. É o tipo de humor absurdo que só quem curte besterol sabe apreciar, porque não tem medo de ser bobo, repetitivo ou previsível. E é assim que ele te faz rir do começo ao fim. E eu me lembro da propaganda desse filme, eu não lembro exatamente onde era, eu creio que foi no SBT que tinha aquela propaganda, né? O monstro do armário, aí mostrava uma das cenas iniciais do filme, do guarda-roupa, das roupas sendo jogadas para fora. E na época eu era uma criança extremamente medrosa. Muito medrosa. E eu ficava morrendo de medo desse filme, ficava morrendo de medo daquela propaganda, não conseguia ver o filme. Fui vê-lo uns bons anos depois, quando eu já era um pouco adolescente e vi que eu estava com medo de uma baita besteira. Porém, é um filme que eu acho extremamente divertido, é um filme que é super simples, mas consegue me entreter bastante. E o pior de tudo, existe uma mitologia por trás do monstro, que vai um pouquinho além do simples susto de infância. E ainda tem um detalhe, o filme consegue até brincar com uma paródia da icônica cena do chuveiro de Psicose. Em sua própria versão trash, é claro. Então O Monstro do Armário é um filme extremamente despretensioso. É um filme que não se leva a sério e, portanto, você não deve levá-lo a sério também. Porém, é um filme que marcou muita gente, eu acredito que muitos conseguiram assistir naquela época, menos eu, medroso, e por isso ele está aqui logo em primeiro lugar nessa lista, porque é um filme que, nossa, é muito divertido, apesar de ser tão simples e ter tantos momentos bobos. No final das contas, a verdade é que O Monstro do Armário é uma viagem de volta aos anos 80, recheada de humor e um toque de nostalgia para quem assistiu quando era mais novo. Não é um filme de terror para assustar, mas para te fazer rir com as suas bobagens. É um dos filmes mais divertidos que muitos consideram péssimo, e talvez seja exatamente isso que o torne inesquecível. E se você acha que já viu de tudo sobre bonecos assassinos, pense duas vezes. Boneca Assassina, à primeira vista, parece ser uma daquelas produções que só servem para rir, mas eu vou te dizer, tem algo nesse filme que até superou minhas expectativas. A história é a seguinte: um fabricante de brinquedos compra uma fábrica no México, onde o espírito maligno de Sanzia
uma criança demoníaca, se refugia em uma das bonecas de porcelana e, eventualmente, vai assumindo o controle de sua filha. Mas deixa eu ser sincero com vocês desde o começo, tá? O elenco é horrível. O elenco é péssimo. Acho que não tem nenhum nome aqui que eu consiga salvar. Acho que só a mãe, ela aparece também em Cemitério Maldito. Mas assim, também é um papel muito pequeno. Não é um papel relevante, mas eu acho que é o máximo que eu consigo falar sobre esse elenco. Porque não basta os personagens serem muito ruins, o roteiro não ajuda, as falas são bem bobas, bem ruins. O elenco também não tem um pingo de carisma. Então, se tratando de elenco, esqueça, é péssimo. São os personagens tão ruins e as atuações não ajudam em nada. Mas o filme compensa isso de outra forma. Na verdade, as cenas de ataque são realmente boas. Não é que a bonequinha tem uma certa maldade? Um sadismo inesperado que te deixa interessado. Eu estava esperando algo bem mais tosco, mas até que fiquei preso nas cenas da boneca. Ela é cruel e, para um filme de baixo orçamento, até que é satisfatório. E agora é óbvio, a comparação com Chuck. Impossível não fazê-la, né? Impossível não pensar em Chuck quando se fala sobre bonecos assassinos. E se você está pensando que aqui, além dele ser uma cópia da ideia do Chuck, ele também assumiu o humor que temos presente na saga do boneco assassino, infelizmente você está errado. Aqui não há uma piada sequer. E isso é um grande problema. Umas piadas aqui poderiam ser bem-vindas. Não há nada aqui que vai te fazer rir, nada que descontraia. Somente atuações péssimas num roteiro que não ajuda a desenvolver seus personagens. A história se leva um pouco a sério demais e, com personagens tão sem graça, fica difícil se importar com eles. E no quesito visual, os efeitos são até ok. É um filme bem modesto, bem simplesinho, mas até que ele é um pouco melhor do que aparenta no quesito de terror. Só tenta ignorar os personagens, porque realmente não vale nada tentar gostar deles. Não dá. Simplesmente é impossível. É aquele terrorzinho que não quer reinventar nada, mas se esforça o suficiente para não ser tão esquecível. Não é tão ruim quanto parece. Mesmo sem humor ou grandes cenas, a boneca cruel e o clima sombrio fazem dele uma diversão leve para quem curte o subgênero dos brinquedos mortais. E agora vamos com O Caçador de Cabeças. Pete, um policial, está enfrentando dias difíceis. Ele descobre que sua mulher está tendo um caso com outra mulher e decide se separar. Enquanto lida com o fim do casamento, ele e sua parceira Cat acabam se deparando com uma investigação bizarra e perigosa. Uma entidade demoníaca e mutante está à solta, decapitando e possuindo pessoas na cidade. E esse filme é para os amantes dos anos 80, porque é um filme clássico daquela década que se torna bem incomum. O Caçador de Cabeças não é um terror convencional. Ele traz dramas pessoais profundos. Pete está lidando com o fim de um relacionamento e questões de confiança também, enquanto essa entidade lança ilusões tão intensas que começa a fazer com que os personagens desconfiem uns dos outros. E outra coisa interessante no longa é que a investigação não ignora questões sociais, incluindo o racismo. Durante o filme, percebemos como os crimes envolvendo pessoas negras são tratados de maneira bem diferente. É uma crítica sutil, mas que agrega muito à história. Além disso, a presença sobrenatural é constante. A cada cena, parece que a entidade fica mais poderosa, complicando cada vez mais a vida de Pete e Cat, e reduzindo as chances de qualquer um ao redor deles. A tensão é muito bem construída, a gente acaba bem preso à investigação, são momentos bem legais, os personagens acabam sendo mais envolventes, e também temos que falar do seu final. Seu final é muito frenético, guarda algumas surpresas e finaliza muito bem um longa que parece super simples no começo, mas é muito bem escrito e super divertido.
É um daqueles filmes que, mesmo com um elenco não tão carismático e sem muita química, ainda entrega algo interessante. Posso dizer que O Caçador de Cabeças consegue entreter e vai te deixar tenso. E agora é hora de apresentar a grande pérola do terror trash, A Geladeira Diabólica. E é exatamente como soa, uma geladeira possuída por um demônio que devora almas. E tem muito mais camadas esquisitas do que você imagina. O filme começa com Steve e Eileen, um casal que acaba de se mudar para um apartamento novo. Tudo parece bem, até que eles percebem que o eletrodoméstico mais improvável, a geladeira, esconde algo sinistro. Ela está possuída por um demônio. Esse ser sobrenatural tem fome de almas e está determinado a começar uma verdadeira colheita de vidas. Como se não bastasse, o comportamento de Steve também começa a mudar, ficando mais agressivo e cheio de ciúmes, deixando Eileen numa situação de verdadeiro terror. E é no meio dessa loucura toda de geladeira diabólica, de mudança, que conhecemos um dos personagens mais importantes, improvavelmente importante, da trama. Eis aqui o encanador, que é a cara de um fã de Judas Priest. Se você, assim como eu, achava que ele ia ser a primeira vítima da geladeira diabólica, surpresa, acaba se tornando um dos personagens mais importantes, com uma boa dose de conhecimento sobrenatural e enfrentando a geladeira como ninguém imaginaria. E isso aqui é impagável, minha gente. Isso aqui é pérola do horror trash. É por isso que gostamos tanto de trash. Não tem como. Eles não se preocupam em seguir o convencional e acabam surpreendendo com cenas que misturam o bizarro e o engraçado. E olha, se tratando de uma coisa tão estúpida quanto uma geladeira diabólica, não é que o filme trouxe uma mitologia para essa geladeira? Acredite se quiser, essa geladeira é uma espécie de passagem para o mundo dos mortos. Algo muito além de uma simples posse demoníaca. Essa máquina infernal coleciona almas. Esse é o charme de A Geladeira Diabólica. É muito divertido. É um enredo absurdo que acaba sendo super envolvente e traz um final bem insano. Então, se você procura algo trash, divertido e com uma pitada de horror e bizarrice, A Geladeira Diabólica é a pedida perfeita. Não se leva a sério e diverte muito. E agora um aviso, se você tem medo de ficar preso no elevador, pausa o vídeo agora, porque o próximo filme vai te deixar arrepiado. Estamos falando de uma verdadeira pérola do horror europeu, O Elevador Assassino. Um horror que sabe trabalhar no suspense e na tensão, sem precisar de muito sangue. E a história é bem simples. O filme acompanha um grupo de personagens que pouco a pouco se vê em frente a um elevador que parece ganhar vida. Ele é quase uma entidade, algo a ser temido. O terror aqui vem da sensação palpável de claustrofobia e de impotência, e é um medo que com certeza muitos de nós conseguimos entender. E esse é o filme mais sério da lista. Tá, como é que um filme de elevador assassino pode ser sério, tolo? Acreditem, o roteiro não é tão estúpido quanto pode parecer. Pelo contrário, ele usa a simplicidade e o suspense de forma muito inteligente. As cenas são bem sombrias e te levam para dentro do elevador junto com seus personagens. E agora, vamos falar de um ponto que não ajuda muito: os personagens. Pois é, mais uma vez, ao contrário de Geladeira Diabólica, que tem personagens clichês mais divertidos, O Elevador Assassino tem personagens clichês e cada vez mais chatos. É impossível acompanhar os seus personagens com um sorriso no rosto. Isso não acontece de jeito nenhum. Então, se você achar os personagens insuportáveis, confia no terror que vem de onde menos se espera, do elevador em si. A atmosfera do filme é tão bem construída que você acaba ignorando esses detalhes
e se deixa levar pelo medo e pelo suspense. E mesmo sem personagens memoráveis, o elevador diabólico é o verdadeiro protagonista. É ele que faz o filme funcionar, que cria a sensação de perigo. Então, mesmo que você não sinta simpatia por nenhum personagem, por ninguém ali, acredite, vale a pena acompanhar esse filme pela sua atmosfera opressora e bem cinzenta. O Elevador Assassino se torna aquele filme que é muito mais legal do que parece à primeira vista. Não, ele não tem um elenco carismático, não tem muito gore, nem nada do tipo. O que ele tem é um elevador que se torna o monstro da história. E ponto final. Acaba sendo uma ótima escolha, porque mesmo com tantos defeitos, ele acaba brilhando em sua atmosfera e suspense. Então é isso, meus toninhos. Essa é a lista que eu tenho para esse vídeo. Filmes B, filmes trash, filmes que são muito divertidos e muito estúpidos. E tem muito filme mais estúpido que esses, mas eu vou deixar para uma próxima. Vamos começar com calma essa estupidez. Então, eu fui o Tolo de Amarelo, vocês foram ótimos, muito obrigado e até a próxima.